Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia e Ciências da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com o nosso amigo Hermes, o nosso intérprete de Libras. Olá, Hermes! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia para você, aluno do terceiro ano. Continuaremos, então, a falar sobre os assuntos relacionados à ecologia, sobre o ecossistema. Vimos, então, na nossa aula anterior, que foi no ciclo 6, onde falamos sobre a produtividade e sobre esse fluxo de energia que vai ocorrer na natureza. Na nossa aula de hoje, falaremos, então, como que ocorre sobre esse fluxo de matéria, porque sabemos que a energia ela é unidirecional e acíclica, ou seja, ela não vai ocorrer essa ciclagem. Já a matéria, ela ocorre. Então, vamos ver aqui como que isso vai acontecer. Na nossa aula, então, vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Por que, Vinícius, biogeoquímicos? Porque envolve aspectos biológicos, ou seja, envolve aspectos onde os seres vivos estão relacionados, aspectos químicos, igual nós vamos ver aqui, e aspectos geológicos ou geográficos, tá? Que vai interferir muito a localização e vários fatores abióticos. Por isso, então, biogeoquímicos. Tranquilo? Nessa aula de hoje, vamos conhecer então as maneiras pelas quais ocorre o fluxo de matéria na natureza e reconhecer o comportamento cíclico dos elementos químicos constituintes das substâncias orgânicas. Bom, vamos lá. Vamos fazer só uma pequena retomada aqui para a gente entender e iniciar. Quando eu estou falando em substância orgânica, eu estou falando de quê, gente? De quais elementos químicos? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e vários outros, né? Mas tem alguns elementos que são essenciais, como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Então, e até mesmo fósforo. Então, o que acontece? Nós temos que saber como que vai acontecer essa ciclagem desses nutrientes, dessa matéria, né? E isso, então, vamos ver relacionados aqui agora nesses ciclos. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar do ciclo da água, porque a água, por mais que ela não é um componente orgânico, ela é essencial para a nossa sobrevivência, para nós seres vivos. O ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Então, vamos tratar desses três ciclos na aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, né, nós sabemos, então, que a matéria ela vai ser cíclica, igual eu falei com vocês no início da aula, né? A maneira como que ocorre essa ciclagem dos nutrientes, né, vai se formando um ciclo onde nós, seres vivos, assimilamos, produtores assimilam, consumidores, decompositores devolvem essa matéria para o ecossistema novamente. Tá? E vamos ver aqui agora como que isso ocorre. O primeiro ciclo que a gente vai ver é o ciclo da água. Sabemos então que a água, né, ela vai estar lá 97% aproximadamente da quantidade de água total do nosso planeta vai estar em oceanos, né, e cerca então de 3% dessa quantidade de água que vai estar disponível para a nossa, né, que é de água doce. Dessa quantidade de água ainda temos uma quantidade mínima, né, cerca de 0,01% que vai estar disponível aí para a gente utilizar. Ela vai estar relacionada, né, com a fotossíntese, ela vai ser um dos principais, né, elementos dos reagentes, onde nós temos então
que os produtores, ao realizar essa fotossíntese, eles necessitam do gás carbônico, mais a água, que vai formar o quê? Compostos orgânicos, como é o caso de carboidratos, e liberando oxigênio na natureza. E sabemos que esse gás oxigênio liberado aqui da fotossíntese, ele vai ser proveniente de onde? Da água. Então a água ela vai ser importante. E nós vamos devolver essa água para os seres, para o ambiente, através, por exemplo, da respiração também. Por quê? A respiração, nós sabemos que é a reação contrária, né? Onde a matéria orgânica, o carboidrato, por exemplo, juntamente então com o gás oxigênio, na respiração aeróbica, ela vai o quê? Liberar, devolver gás carbônico para a natureza, mais água. Então, além disso, nós vamos o quê? Ter água nos fluidos, nossos fluidos corporais, nós eliminamos a água então juntamente aí na urina, no nosso suor, quando a gente vai então acontecer a transpiração, né? Nós vamos liberar então vapor de água e ocorre então a água, ela participa de várias reações químicas aí, tanto no nosso corpo quanto na natureza em geral. Ela é considerada solvente universal. Ela vai estar influenciando na nossa temperatura, tanto dos seres vivos, quanto na temperatura do ecossistema. Igual a gente sabe que o vapor de água, ele também é um dos gases responsáveis em manter o nosso efeito estufa, o efeito estufa natural, tá? Juntamente com o dióxido de carbono, que vai ser o gás carbônico. E isso, então, nós temos aí essa importância aí da água. Mas como que ocorre esse ciclo da água? Vamos ver aqui agora. Antes disso, nós temos que saber, e a gente tem que ter essa consciência, que quando nós falamos então na temática sobre o uso da água, entramos em qualquer discussão, a gente sabe que existem aí alguns conceitos, algumas, digamos, polêmicas, envolvendo o seu uso e o seu consumo. A água vai acabar? Você está falando aí que o ciclo da água, que a água é cíclica, mas aí como que vai acabar? Não, a água, nós sabemos que ocorre um ciclo, mas a água ela vem se tornando o quê? Própria para o nosso consumo. Ela vai ficando de maneira cada vez mais poluída, nós vamos utilizá-la de forma ineficiente e isso tudo vem prejudicando. A questão da poluição, a água ela vem sido cada vez mais sendo transmissoras aí, sendo um meio no qual várias doenças vão se propagar. Nós temos aí verminoses, várias doenças, né? Dengue, igual a gente vai entrando aí agora, né? No mês de janeiro, nós temos aí vários casos aqui na nossa região de dengue. Então, isso tudo está relacionado com a água, que são doenças de veiculação hídrica. E a questão também do tratamento, que algumas regiões nós sabemos que, por mais que nós estamos em pleno 2021, nós sabemos aí que existem várias regiões que não possuem saneamento básico, não possuem água tratada. E isso é um problema. Então a gente tem que pensar nisso tudo e isso vai interferir também nesse ciclo da água, igual a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Nós sabemos que no ciclo da água nós temos o pequeno ciclo e o grande ciclo. Quando eu falo em pequeno ciclo, eu falo então que esse ciclo da água ele vai estar acontecendo sem a participação dos seres vivos, tá? É o que ocorre naturalmente. Exemplo, você bota uma roupa lá no varal para secar, essa água vai o quê? Que estava lá vai evaporar, vai para a atmosfera, quando se acumula e ocorre resfriamento, ela desce em forma de chuva. Então, sem a participação dos seres vivos. E o grande ciclo quando ocorre com a participação dos seres vivos, que nós vamos ver aqui, olha. Então vamos lá. Nós sabemos então que a água, ela vai ser assimilada, nós vamos beber a água, né? E a água ela vai ser assimilada então através do quê? Da fotossíntese, certo? Então nós vamos ter então essa participação aqui dos nossos animais e vamos
devolver essa água para a natureza através da transpiração e da evaporação. Por isso que em alguns casos nós chamamos de evapotranspiração, tá? Feito isso, então, juntamente com a nossa transpiração, com a evaporação, vai o quê? Essa água vai se condensar e vai formando as nuvens. Essas nuvens, então, quando elas vão ficar carregadas, né, e a temperatura irá diminuir, lembra que a nuvem é formada por vapor de água, água no estado gasoso. Quando essas nuvens, então, a temperatura da atmosfera ela vai cair, vai acontecer, então, o quê? A formação de chuva. Então, a água volta para nós em forma de chuva, ou se a temperatura cai drasticamente, pode acontecer também a formação de granizo, né? A formação, então, essa água, então, ela vai se solidificar por meio das geleiras e tudo mais. Então, voltou. Feito isso, então, grande parte da água ela vai ser retornada para a natureza, vai ficar lá acumulada, então, em rios, oceanos, lagos. Nós vamos assimilar essa água também, só que outra parte vai ser infiltrada no solo. E isso vai ser acumulado, então, nos lençóis freáticos, tá? E com isso, então, essa água até chegar nos rios e com isso fazendo o ciclo novamente. O ciclo da água é bem tranquilo. Quando falamos em ciclo do carbono, nós estamos falando, então, de um elemento que constitui mais aproximadamente 0,03% na nossa atmosfera. Ele vai estar presente, né? Ele é o principal elemento químico, né? Em substâncias orgânicas. Ele vai estar presente, então, em rochas sedimentares, através, né, do carbonato de cálcio. Ele vai ser indispensável, um elemento químico indispensável para nós seres vivos. E a fonte primária de todo o carbono na natureza é o gás carbônico, que nós vamos ver aqui agora. O que é que vai acontecer aqui no ciclo do carbono? O carbono, ele vai ser assimilado nos seres vivos através da fotossíntese. Nós já vimos isso, né, em outras aulas, que a fotossíntese é o único processo que consegue assimilar, então, o carbono inorgânico em carbono orgânico. Então, através da fotossíntese, então, tá, que vai acontecer, então, essa assimilação desse carbono. Feito isso, quando nós nos alimentamos, né, nós vamos, então, assimilar esse carbono. E, em consequência disso, todos os seres vivos aeróbicos irão liberar esse carbono na respiração. Nós não respiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, esse gás carbônico, ele vai o quê? Vai voltar à natureza, lá na atmosfera, através da forma de gás carbônico, devido à nossa respiração. Outra forma também de devolver esse carbono vai ser através do quê? Da decomposição, que vai liberar aí outros gases, como metano, dentre outros gases que contém carbono. Outra forma também de devolver o carbono para a natureza, que vai ocorrer então um acúmulo na atmosfera, é a questão da combustão, da queima dos combustíveis fósseis. Então, tudo isso vai acumular, então, esse carbono. E aí a gente tem uma problemática muito grande. Por quê? Se ficasse somente nisso aqui, a natureza conseguia perfeitamente se estabilizar. Só que nós estamos emitindo muito gás carbônico e acumulando na atmosfera. Além disso, nós estamos também o quê? Desmatando. Quando a gente vai desmatar, o que a gente vai fazer? A gente retira da natureza seres vivos que vão ser responsáveis em fixar esse carbono. E aí, não tem como, né? A gente vai ter mais fixação de carbono, a gente vai ter
mais produção de carbono, de gás carbônico, jogando ele na natureza e acumulando na atmosfera, e os seres vivos responsáveis em fazer essa fixação, eles vão se tornar o quê? Escassos. Com isso eu vou ter uma produção maior do que um gasto. E isso vai causar vários desequilíbrios ambientais, igual a gente consegue ver inicialmente, igual está acontecendo. Aquecimento global, variações aí na questão da temperatura e dentre outras situações. Tá? Quando a gente vai para o nosso terceiro ciclo da nossa aula de hoje, que é o ciclo do oxigênio, o oxigênio ele acaba que indiretamente ele vai estar o quê? Ligado ao ciclo da água e do carbono. Ele vai participar da fotossíntese e da respiração. Ele vai estar presente lá na nossa camada de ozônio, na estratosfera. Né? O ozônio ele é formado somente de gás oxigênio. Ele possui cerca de 21%, né, de oxigênio na atmosfera. E, igual eu falei, né, a circulação do oxigênio entre o meio abiótico e o biótico, ela vai estar o quê? Ligada ao ciclo da água e do carbono. Igual a gente vai ver aqui, olha, o que vai acontecer. Nós sabemos, então, que na atmosfera nós temos aí, ó, ozônio, oxigênio atmosférico, gás carbônico, e nós sabemos que o gás carbônico ele vai ser assimilado através da fotossíntese, com isso o oxigênio também ele vai estar lá presente e vai ser devolvido para a natureza através da fotossíntese e da nossa respiração, nós vamos assimilar e devolvemos na forma de gás carbônico, tá? Quando eu falo também em questão de decomposição dos seres vivos, vai acontecer essa questão da liberação do oxigênio, tá? Na forma de gás carbônico e de outras substâncias que o contém. E quando nós estamos falando no ciclo da água, estamos também falando do oxigênio. Então, esse ciclo ele vai estar, é como se nós juntássemos o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, o ciclo da água em um único ciclo, que é o que nós vamos ver aqui agora. Então, a gente tem que analisar os dois ciclos simultaneamente, que é o que vai acontecer na natureza. A questão que nós temos aí envolvendo o ciclo do oxigênio é uma problemática que é a questão da camada de ozônio. Por quê? Quando nós temos, então, a emissão de gases, principalmente os CFCs, eles possuem, então, digamos assim, uma habilidade em desfazer essas ligações e com isso, então, nós vamos ter uma diminuição aí, uma diminuição dessa quantidade de ozônio na nossa camada, na nossa atmosfera. E nós sabemos que isso vai ser maléfico, porque o ozônio ele tem uma participação aí importante na nossa manutenção da nossa temperatura. E além dele conseguir o quê? Filtrar essa radiação ultravioleta que vem do Sol. Então, nós temos aí mais uma questão do uso consciente, né, de substâncias e dessa questão do meio ambiente, de ser consciente, de conscientização ambiental e o que nós chamamos também de desenvolvimento sustentável. Porque não adianta nada a gente saber que a matéria ela é cíclica, que vai acontecer o ciclo da matéria e não fazer nada. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Infelizmente, não vai dar tempo da gente corrigir a questão que eu deixei aqui para vocês, tá? Mas deixo aqui o comentário dela. Então, vejo vocês até a nossa próxima aula, que vai ser na próxima semana, onde continuaremos a falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Até mais!